Shabbat Shalom. Baruch Hashem. Que bom estarmos juntos novamente para aprendermos mais um pouquinho daquilo que está escrito e colocarmos em prática. Nós tivemos um bom estudo ontem e aprendemos bastante. Hoje também pela manhã não foi diferente. Não foi diferente, nós também aprendemos. O judaísmo é lindo, né? Você passa a entender o que está escrito. E não tem como viver se não entender. Ok? Então o segredo está em ouvir. Por que eu usei o exemplo dele? Não é só ele não. Tem muitos outros aqui que já me ouviram. Sentaram comigo. Sentaram, disseram, onde eu erro? Senta comigo e me pergunta. Tenha coragem. Senta comigo e me pergunta, onde é que eu erro? Eu vou te falar. Só que tem uma coisa, não perde a amizade não. Tá? Se você sentar comigo e eu te falar rasgado onde você erra, você vai virar as costas e nunca mais vai falar comigo. A sua soberba não deixa você reconhecer os seus erros. Você viu que legal que a palavra aqui é muito bonita, né? É lindo, é gostoso demais. Você já começa com uma palavra de amor, uma palavra de mel, para segurar um membro na cadeira, para ele não ir embora nunca mais. A palavra aqui. Ah, se eu fosse um pregador, hein? Se eu pregasse só coisas lindas, maravilhosas. Eu já tinha deixado essa parede sem reboco. Quem conheceu esse prédio quando a parede de trás não tinha reboco? Lembra que ficou até agora? Agora, rebocou agora. Foi o senhor que fez, irmão. Agora, nesses dias, né? Não estava sem? O prédio tem 13 anos, praticamente, estava 13 anos sem reboco. Por quê? Eu ia derrubá-la, levá-la até lá na frente, igual esse prédio que está aí feito, esse barracão, para pôr pessoas, não era para pôr carro. Mas isso quando eu era evangélico. Essa era a minha ideia. Depois que eu entendi o aspecto geral da coisa, eu vi que não adiantava derrubar a parede. Vamos pôr carro. Porque as pessoas não querem a verdade. Elas querem aquilo que agrada os seus ouvidos. Está escrito na Brit Hadashah, não é isso, Moré? Está escrito na Brit Hadashah. Procurarão mestres que falam aquilo que lhes convém, que lhes agrada. E não é isso que nós ensinamos nessa casa. Nós somos objetivos para que você viva com objetividade. Para que você viva em regras com a sua vida. Este mundo não vai passar a te permitir fazer certas coisas. Se você quebrar regulamentos. Viu aqui a menina? Bat Mitzvah. A Tayla. Ela sabe os regulamentos que ela tem que cumprir. Foi ensinado para ela. Um grande passo ela está dando. E corajosa de fazer isso que ela fez hoje. Então, se ouvirem, eu peguei no final da Parashá, lá onde tem a Haftará e o estudo da Brit Hadashah. Nós vamos estudar em Malaquias 2:2, Matitiahu 7:24, Judeus Messiânicos 3:7. Vamos em frente para ganharmos tempo, mas é um estudo pequeno. Judeus Messiânicos 3:7 está escrito assim: assim como diz o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração. Oi! Como que começa o texto? Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração. O que nos impedirá de alcançar a salvação é o endurecimento do coração. Está sendo objetivo isso? E claro. Como fizeram na rebelião amarga, que já está em outra Parashá. Naquele dia no deserto, quando tentaram a Deus várias vezes no deserto. Os espias aqui não tentaram ao Eterno? Não vieram 10 espias falando negativamente contra a terra, dizendo que a terra era terrível, que eram gigantes, que eles iam ser pisoteados como gafanhotos, que iam ser massacrados se eles entrassem na terra? Então, por várias vezes eles tentaram a Deus. Sim, seus antepassados me tentaram, desafiaram-me e viram as minhas obras durante 40 anos. Ei, foi falado hoje pela manhã. Eles iam caminhar, tinha uma nuvem protegendo eles do sol do deserto, que é escaldante. Né? É escaldante. Se você ficar o dia inteirinho no deserto, não tem água no ar, o ar é seco. Não foi isso? Quando nós estivemos em Massada, não é, Letícia? O ar é seco.
Você não vê umidade. Eu fui tratar dos passarinhos, eu tinha levado um pedaço de matizar na minha mochila, não sei onde estava com a cabeça. Pensei, vou para o deserto, vou municiado, né? Levei um pedaço de um matizar. E estou lá dentro da mochila com aquele matizar. Mas foi a melhor coisa que eu fiz, porque existem uns pássaros do deserto. E quando eles nos viram, eles vinham pertinho. Eu peguei o matizar, tirei uns pedacinhos, segurei na mão e comecei a alimentá-los, vinham na minha mão. E de repente, uma das pessoas que estavam conosco no passeio disse: você não pode dar essa quantidade de comida para eles. Eles são do deserto. Eles não estão acostumados. Se você começar a dar comida, eles morrem. Eles comem um cisquinho e passa a semana com aquele grãozinho. Olha que coisa incrível que é isso. Tudo lá é dentro de um contexto desértico. Então, olha só. Eles foram mantidos no deserto por 40 anos. O Eterno mandava maná todos os dias para eles. A comida vinha toda manhã. O Eterno colocava uma nuvem durante o dia para protegê-los do sol. Quando estivermos no Mar Morto, a temperatura é escaldante, não era? Quentíssimo. E não estávamos no verão. E veja só uma coisa. O Eterno colocava uma coluna de fogo acesa à noite, porque a temperatura no deserto ela desaba à noite. Se ela está 40 graus durante o dia, à noite ela cai para 5, para 4, para 6 graus. Então é um choque térmico no seu corpo está quentíssimo. Chega à noite, esfria de uma vez. Então o Eterno mantinha ali uma labareda de fogo acesa, uma coluna de fogo acesa, para mantê-los no calor. E mediante a todos esses milagres que eles viram, eles negaram. Eles não consideraram, não levaram em consideração aquilo que Deus tinha feito. Então eles tentaram o Eterno. Por isso, desgostei-me dessa geração e disse: o coração deles está sempre se desviando. Não entendem como ajo. Na minha ira, jurei que não entrarão no meu descanso. Olha o que Deus disse. Deus olhou para uma galera e falou assim, ó. Vocês, disse para eles, vocês não vão entrar no meu Shabat. Puxa vida. Os camaradas foram ajuizados, não é, Morecleito? Em vida. Em vida. Porque a gente fala assim que as pessoas vão morrer, algumas não vão passar pelo tribunal, porque já vão morrer salvas, outras vão passar pelo tribunal do grande trono branco, mas essas pessoas foram ajuizadas em vida. O Senhor disse, o coração deles está sempre se desviando. Sabe aquelas pessoas que não têm constância? A pessoa que vem, vai, firma, enfraquece, desvia, volta, vem, vai. O coração fica sempre se desviando. Isso irrita o Eterno. Ele olha para aquela geração e fala, vocês não entrarão no meu Shabat. O que é o Shabat? Eternidade. Eternidade. Vocês não alcançarão a vida eterna. Porque vocês estão brincando comigo. Ok? Judeus Messiânicos 3:7. Quando eles falam da rebelião, quando ele fala da rebelião amarga, o que é uma rebelião? Não precisa juntar 10 membros da congregação e sair e montar outra. Isso também é uma forma de rebelião, terrível. É uma forma de rebelião. O que é uma rebelião? O que é rebelar? Recusar-se a obedecer à autoridade legítima, revoltar-se contra, opor, insubordinar. Por exemplo, uma forma de rebelião que vocês não se apercebem às vezes. Eu vou marcar agora uma reunião para homens. Cadê o Vilmar? Onde? Como é que é, Vilmar? Tem que ter churrasco. Reunião para homens tem que ter churrasco, né? Eu vou fazer. Só que a batata vai assar. Vocês vão ver a carne assada de outra forma. Mas, porém, porquanto, contudo, eu quero depois fazer uma reunião de casais. Uhul!
mas vocês vão apanhar. Mas vai ser bom demais. Nós vamos até fazer uma comidinha depois para aliviar. Sabe, Rebson? Anota aí, filha. A gente dá bastante suco de maracujá depois para eles, para manter o povo muito calmo, entende? Porque eu preciso falar com os casais juntos. Porque é um tal de um mandar no outro e desarrumar o outro, e um dar mais ordem e falar mais alto que o outro. É uma desorganização nesses casamentos que não tem condição. Precisa haver um reajuste. Os que vão casar também, viu, André Felipe? Fica me olhando de lado, não. Os que vão casar também vão entrar nessa aí. Eu vou liberar para participar. Mas, se alguém olhar para o Rav e falar assim, mas o senhor tem essa autoridade para ensinar nós sobre casamento? Eu vou deixar a minha esposa aqui bem de frente comigo, com autoridade, vou passar para ela agora, de me refutar se eu não sou um marido decente e capaz de cumprir com as minhas obrigações como marido e de tratá-la como minha esposa. A senhora assina embaixo? Assina? Tô dá. Que isso, irmã? Passei um sufoco agora, se você fala que não assina. Então o que acontece? Temos que ser, viu, maridos? Nós temos que ser. Nós aprendemos a ser assim, a viver assim. E mulheres, vocês também estão aprendendo a ser assim, deixarem de ser um pouquinho menos chatas, arrogantes, às vezes insuportáveis. Tem mulher que o marido é um herói, mas eu sou capaz também de falar que tem homem que também é um herói. Uma heroína, perdão, desculpa aí, foi emoção. Judeus Messiânicos 3:7, da 3:16, isso. Quem foram as pessoas que, após terem ouvido, se rebelaram de forma tão amarga? Foram todos os que Moshe tirou do Egito. Olha aqui, ó. Olha a frase. Quem foram as pessoas que se rebelaram depois de terem ouvido? Já ouviram, Deus tinha falado com eles. Deus tinha usado Moshe para tirar eles do Egito. O que é o Egito, irmãos? Tirar da vida pecaminosa, tirar do Eretz Mitzrayim, da terra de pecado, da terra de idolatria. Todos nós que estamos aqui nessa tarde fomos tirados uma vez de lá, da terra de idolatria, da terra de pecado, da terra do Egito, e fomos trazidos até a terra de Israel, espiritualmente falando. Nós estamos pisando em lugar sagrado, na terra de Israel. Aqui é um pedacinho, uma centelha do território de Israel. É assim que entendemos, é assim que os sábios ensinam. Então veja só. Foram todos que Moshe tirou do Egito, todos, adultos, todos, se revoltaram contra o Eterno, mas já tinham ouvido qual era o caminho. Contra quem esteve irado durante 40 anos, contra todos os que pecaram. Sim, eles caíram mortos no deserto. Deus não permitiu que eles recebessem a bênção, que eles entrassem para o Eretz Mitzrayim. Não permitiu que eles atravessassem o Iarden, o Jordão, e fossem desfrutar da terra prometida. Deixa eu falar uma coisa para você que não foi ainda. Eu sei que não é fácil ir, e nem sei se iremos, tá? Esse dia eu comentei que nós íamos para Israel, várias pessoas disseram que ia ir com a gente em 2025. Mas nós temos que começar a orar, fazer tefilot, fazer orações, porque tem 2 países preparando para atacar Israel. O Irã é um deles. A Síria é outro. Se esses 2 países entrarem contra Israel, provavelmente Israel vai se defender e talvez contra-atacar. Se isso acontecer, a probabilidade de uma 3ª guerra mundial é gigantesca. Vocês não têm noção do tamanho da proporção. Principalmente se um presidente aí americano ganhar agora, o Trump, Donald. Aquele homem, ele defende Israel em suas palavras como se defendesse a sua própria vida.
E se esse governante ganhar agora, nessas próximas eleições americanas, e ele assumir o poder, e Síria e Irã se levantarem contra Israel, os Estados Unidos vão entrar em apoio a Israel. Aí nós já temos 4 países. Automaticamente, temos mais 3 países europeus que são filiados diretamente ao Estado de Israel. Num caso que se o Estado de Israel for atacado, esses 3 países entram em defesa a Israel. Já vamos para 6 países. 7 países. Nós já estamos diante de uma 3ª guerra mundial. Vocês não têm noção do que eu estou falando. Se acontecer, Deus nos livre, mas está escrito, e pode acontecer, que os últimos dias seriam difíceis. Se isso acontecer, tudo quebra. Bolsa de valores quebra. O dinheiro perde o seu valor. O mundo entra em uma falência coletiva. Ele entra em colapso imediato. Financeiro, importações, exportações. Acabou, para tudo. As empresas começam a demitir em massa. Será um caos. Porque você não tem lá seus 10 mil reais guardados para fazer uma compra para aguentar uns 6 meses, 8 meses, 1 ano. Poucas pessoas têm uma reserva. Isso vai chegar a acontecer. Escutem o que eu estou falando a vocês. Se essa revolta, se essas ameaças que estão sendo feitas forem cumpridas, por exemplo, até maio do ano que vem, de 2025, se acontecer de um desses países entrar em confronto, já não tem como entrar e quem entrou não tem como sair de Israel. Então não vamos ter como ficar fazendo muito plano para Jerusalém em 2025. Vamos esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer. Se há uma calmaria ou se a revolta realmente vai acontecer. Bezrat Hashem, que não aconteça. Permita o Eterno que não aconteça. Então veja só. Nós estamos diante de um colapso mundial. Nós temos que clamar ao Eterno para que Ele tenha misericórdia de nós. E quando o Eterno tem falado conosco para mudarmos os nossos caminhos, mudarmos as nossas atitudes, mudarmos o nosso comportamento, quando nós estamos ouvindo em cima dessa tribuna que nós temos que ter atitudes, mudar com atitude, nós temos que ouvir e praticar, senão não vai ter efeito nenhum. Então o Eterno teve irado com eles por 40 anos, contra todos os que pecaram. Sim, eles caíram mortos no deserto, não deixou que eles entrassem, não permitiu que eles entrassem. A quem jurou que nunca entrariam no seu descanso? Aos que foram desobedientes. 2 coisas vai levar a pessoa a perder a sua vida eterna: não ouvir e não acatar. Essas 2 palavrinhas você memorize: não ouvir e não praticar, não viver. O que não vive, o que não acata é o desobediente. Aos que foram desobedientes, dessa forma, vemos que eles foram incapazes de entrar por causa da falta de confiança. A palavra confiança é a palavra original das Escrituras que substitui a palavra fé, porque não tem a palavra fé nos originais. Vamos em frente? No livro de Matitiahu, capítulo 7, versículo 24, está escrito: portanto, quem ouve, olha o que está escrito em Matitiahu. Nós estamos falando de Primeiro Testamento, Velho Testamento, estamos falando de Torá, mas vamos falar do Novo Testamento? Vamos falar do Novo Testamento afirmando o que está escrito lá na Torá? Matitiahu, Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e age baseado nelas, será como um homem sensato, que construiu sua casa sobre a rocha firme. Deixa eu te fazer uma pergunta. O escritor de Matitiahu, quando ele escreveu isso aqui, portanto, quem ouve essas minhas palavras e age baseado nelas, que palavras estavam sendo pregadas naquela hora? Torá? O livro de Mateus não estava pronto?
O livro de Marcos não estava pronto. O livro de Lucas não estava pronto. João não estava escrito. Não tinha 1 Coríntios, 2 Coríntios. Não estavam prontos. Então, quando essas palavras foram escritas, o escriba aqui estava comentando de uma reunião que eles estavam fazendo e que naquele momento estava sendo falado sobre a Torá. Olha como é difícil você interpretar um texto. Em Matitiarro não está falando as palavras do livro de Matitiarro, está falando das palavras do livro da Torá. Porque era sobre qual o assunto estava sendo abordado aqui no livro de Matitiarro. E então essa pessoa, se ela ouvir baseado nelas, os mandamentos e as instruções, ele construiu a sua casa sobre a rocha firme. Livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 2. Se não ouvirem, se não prestarem atenção à honra do meu nome, quando você não cumpre a Torá, você não está honrando o nome do Eterno. Diz Adonai Tzvaot, o Senhor dos Exércitos, enviarei... Não, isso aqui é muito forte, né? Tem lugares por aí que prega que Deus é um Deus de amor, um Deus de bênção, é só amor, só bênção. Olha o que está escrito em Malaquias. Se não ouvirem, se vocês não ouvirem o que eu estou ensinando a vocês, se não prestarem atenção à honra do meu nome, diz Adonai, o Eterno, Adonai Tzvaot, enviarei uma maldição sobre vocês, transformarei as suas bênçãos em maldições. Sim, eu os amaldiçoarei, pois vocês não dão atenção. Essa palavra aqui é para o ímpio ou para o crente? O ímpio já está amaldiçoado. Não precisa amaldiçoar ele mais. Então, olha, a palavra de maldição está sendo dada para aquele que crê. Para aquele que se diz messiânico, que se diz judeu, ou que se diz cristão, sei lá. Mas eu tenho que falar no meu contexto, não no contexto de lá. Para nós que sabemos que estamos andando segundo a Torá e aprendendo segundo a Torá, essa palavra é para quem é seguidor da Torá. Se vocês não acatarem, não ouvirem, não praticarem, as maldições cairão sobre vocês. Vocês não alcançarão as bênçãos. Tinha 3 milhões de judeus no Egito quando saiu. Ou melhor, tinha lá não. Saíram para o deserto, 3 milhões. 600 mil homens adultos. Dos 600 mil homens adultos, entrou 2 garotos que não eram adultos. Que o nome dele é Josué e o outro é Caleb. O restante morreu no deserto. É muita gente desobediente? Muita, né? É muita gente desobediente. Livro de Devarim 28:1. Agora aqui, eu sempre falei sobre esse versículo, né? Já várias vezes eu ministrei sobre ele. Se ouvirem com atenção o que diz Adonai, seu Deus, guardarem e obedecerem a todos os mandamentos que entrego a vocês hoje, Adonai, seu Deus, os estabelecerá acima de todas as nações da terra. O ímpio pode ficar rico? Pode? Pode, ele trabalha. Então o ímpio também pode ficar rico, pode comprar uma caminhonete muito boa, um carro muito bom, uma SUV muito boa, uma casa muito boa. Pode. Mas não quer dizer que foi Deus que deu para ele. Nada a ver uma coisa com a outra. Davi, Meler, o rei Davi, certa vez, fez uma pergunta para o Eterno. Ele disse: Eterno, por que os homens vis, os homens maus, prosperam e têm riquezas? O Eterno respondeu para ele assim: Davi, Davi, não sabeis tu que as riquezas do ímpio estão destinadas ao fogo juntamente com eles? Ou seja, o que eles têm não passa de cinzas? É uma ilusão momentânea? Não sabeis tu isso? Mas aquele que é servo do Senhor, por seja o menos que ele tenha, ou o mais que ele tenha, seja a riqueza ou seja na simplicidade,
é governado pelo Eterno. Então, tem um tratado, Rahaim, lá de Devarim, diz que Adonai é uma fonte de misericórdia. Se alguém apelar para esse atributo de Deus, ele é responsável por conceder seus pedidos para derramar toda a sua bondade para tal pessoa. Porém, já vos ensinei sobre isso, mas eu vou falar rapidamente aqui para não tomar muito tempo. Porém, contudo, há um tribunal celestial que se reúne para examinar a vida de cada pessoa. Por isso que um dia eu ensinei aqui sobre o livro da vida, e a Bíblia fala dos livros. Existe um livro, que é o livro da vida, mas existe os livros, no plural. O que acontece com os livros? O que acontece com os livros? Nos livros está o que você faz no dia a dia. As suas atitudes. É tudo escrito nos livros. Aí o Eterno quer te dar uma bênção. O sétimo céu é onde ele habita, não é isso? Vocês aprenderam esse dia comigo sobre os 7 céus? Ele não habita no sétimo? Não é isso? Quem é que habita no sexto? O tribunal de justiça celestial. Olha, para chegar no sétimo, eu estou subindo um prédio. Eu consigo chegar no sétimo sem passar pelo sexto? A não ser que eu venha de helicóptero. Fora disso, eu tenho que passar pelo sexto. E o que acontece aqui? O tratado desse rabino, de Rahaim, diz que os seus atos, as suas atitudes, passam pela mesa examinadora do tribunal, para ver se você tem direito àquela bênção. Foi destinada uma bênção para você. Antes dela descer lá do Shammai, os tribunais de justiça dos céus analisam se você pode receber ou não aquela bênção. É forte isso, não é? E é lindo isso. Então tem muita coisa que já era para você ter recebido e você não recebe por não ouvir e praticar. O que nós aprendemos hoje pela manhã? Que Yehoshua, acho que foi o Moré Carlos ontem que falou sobre o Yud, a menor letra do alfabeto hebraico. Moshe viu que Yehoshua iria assumir a posição dele. O que o Eterno falou para ele? Coloque a menor letra do meu nome no nome de Yehoshua. Aí Moshe pega o Yud, a menor letrinha, e coloca no nome de Yehoshua. Aquilo elevou ele espiritualmente, que ele ficou poderosíssimo. Já Caleb não tinha a mesma origem judaica, não tinha a mesma origem. Ele vendo que ele estava em desvantagem toda, quando ele vai entrar para a terra, ele vai até os túmulos dos patriarcas, porque os patriarcas tinham muito crédito com o Eterno, que é uma realidade, é bíblico isso. Ele pega, quando vai entrar na terra prometida, quando ele entra na terra prometida, ele corre lá nos túmulos dos patriarcas e pede ao Eterno: acredite sobre minha vida os créditos dos nossos patriarcas. E ele nem judeu não era. Não importa se você tem sangue ou não tem. Não importa. Vai da sua atitude, vai do seu ouvir e praticar. Olha que lindo que é isso. Olha que lindo que é isso. Então, primeiro passa pelos tribunais. Se você merece ou não. E pode acontecer do tribunal o quê? Olha lá no final, ó. Pode acontecer no tribunal de eles negarem a bênção. Moça, mas já estava ganha. Mas a atitude da pessoa não lhe permitiu conquistar a bênção. O segredo então é o quê? Ouçam e pratiquem. Ouçam e vivam. Ouçam. Coloque isso na sua vida, no seu cotidiano, em prática todos os dias. Baruch Hashem.